Mas o mais importante assim que eu vejo na primeira consulta é ouvir a batida do coração do neném. É uma coisa muito legal, assim, é comum os pacientes, né, chorarem, o casal chorar, enfim. Eu acho isso um momento muito interessante que acontece justamente, geralmente, na primeira consulta. Pessoal, hoje eu vou bater um papo aqui com o Dr. Daniel Pires. Ele é ginecologista obstetra aqui em Campo Grande. Daniel, me fala uma coisa. Tinha lá 55 especialidades médicas. Por que você foi escolher justamente a parte de ginecologia? Durante a faculdade, a gente tem o internato, né? Que são várias... a gente passa em várias especialidades. E eu penso assim que o internato ele serve para quê? Para você... Não para questão de formação médica, né? Na verdade, é para a gente ter o contato com todas as especialidades para a gente escolher uma que a gente quer seguir pro resto da vida. E aí, dentro dessas, são 5 grandes especialidades na medicina, né? A pediatria, a ginecologia obstetrícia, clínica cirúrgica, clínica médica e a saúde da comunidade ou saúde da família, né? E dentre todas essas, a que eu mais gostei de praticar e vivenciar foi a obstetrícia, né? A ginecologia obstetrícia. Eu fiz um estágio de cirurgia geral, eu me formei em Dourados. Então, eu fiz um estágio de cirurgia geral assim bem intenso, sabe? Então eu aprendi a gostar de operar, usar minhas mãos, habilidade manual para poder operar. E dentro da ginecologia obstetrícia eu consigo fazer tanto as cirurgias, tanto da cesárea quanto as cirurgias ginecológicas, e consigo também fazer a parte clínica. Então assim, não fico só operando o tempo todo e só atendendo o tempo todo, entendeu? E foi assim que eu me identifiquei. Legal. E me fala uma coisa, tem muita gente que tem, às vezes, essa dúvida, né? Tem ginecologista que é obstetra e tem ginecologista que não é obstetra? Não, é que tem alguns colegas que optam por não fazer obstetrícia, né? Que é a questão do pré-natal e dos partos. Mas isso é uma escolha pessoal, né? É mais a formação é tanto em ginecologia quanto obstetrícia. A formação é ginecologia geral e obstetrícia. E falando até da formação, né? Vamos pegar aqui que você teve lá a faculdade, 6 anos, né? Depois que você terminou a medicina, né, geral, quanto tempo mais você estudou? Eu sei que você continua estudando ainda, né? Mas quanto tempo mais você estudou até você chegar assim e falar, cara, vou começar a atender minha primeira paciente aqui no consultório? Assim, quando a gente se forma, aí a gente vai para a residência médica, né? Na verdade, eu fiz o serviço militar obrigatório na Marinha do Brasil. Trabalhei 1 ano como clínico geral, então assim, atendia na Marinha, mas eu não tinha consultório ainda, né? Aí depois eu vim para cá, fiz 3 anos de residência na Santa Casa e comecei a trabalhar como médico plantonista na maternidade Cândido Mariano em 2016. Tem 8 anos que eu sou plantonista lá. E o consultório veio na verdade, em 2019, que foi quando eu dei assim, o primeiro passo para abrir o consultório próprio, né? E aí as pacientes já começaram a demanda pessoal atrás de mim, não é atrás do sistema, né? Não é tipo assim, paciente na Santa Casa ou na Cândido Mariano, eles procuravam a mim especificamente, né? E aí tudo tem que dar o primeiro passo, né? Você falando da sua formação, a gente está falando aí talvez pelo menos uns 10 anos só de estudo, só de preparo, só de até você chegar e falar, pô, agora eu vou realmente... Na verdade, assim, eu comecei a estudar para o vestibular, para poder passar na universidade, né? Então eu fiquei 2 anos da minha vida só estudando para poder conseguir passar. Você passou no primeiro vestibular ou não? Não, passei no terceiro, na verdade. Mas na primeira tentativa eu tentei para odonto. E aí na segunda e na terceira foi para medicina. Então foram praticamente 2 anos da minha vida que eu só fiquei estudando. Estudava de domingo a domingo, né? Essa escola nota 10, que hoje é enorme, eu fui um dos primeiros alunos, né? No início era curso ainda. Então foram 2 anos pro vestibular, 6 anos de faculdade dá 8, né? E 3 anos de residência, então são 11 anos para poder pegar o meu diploma, né? E me dedicando sempre
aos estudos, mas são 11 anos aí de formação para poder ir para o mercado, né? Aí depois que a gente vai para o mercado, a gente tem todo aquele... porque a gente não sai preparado, né? Então a gente tem que buscar o nosso espaço, né? E aí em 2016, que foi quando eu finalizei a minha residência médica, que eu comecei a trabalhar na Cândido Mariano, né? Que foi que a gente foi... os pacientes... eu sempre falo que hoje eu tenho uma carteira de clientes, né? Só que isso foi construído ao longo do tempo, né? Então a gente vai fazendo um parto aqui, outro ali, aí uma paciente vai indicando aqui, aí indica a irmã, indica a amiga, a vizinha, assim, você tá grávida? Vai lá no Dr. Daniel Pires. E assim foi. Graças a Deus, hoje a gente está se dedicando 100% ao consultório. Falando do consultório, como que é a sua rotina lá? Hoje eu procuro agendar assim a partir das 8h30, né? A gente atende até a hora do almoço, aí tem a pausa, volta mais ou menos por volta das 2 horas e vai até 5, 6 horas, depende muito do dia, né? Dentro dessa agenda do consultório, é importante também, assim, a gente, às vezes, tem os horários para cirurgia, né? Então, por exemplo, eu faço em média aí umas 4 cirurgias por semana. Então, cirurgia contando cesárea e cirurgia ginecológica, né? Então, eu tento encaixar às 7 da manhã. Eu sempre gosto de começar o dia operando já, se possível, né? Mas nem sempre tem horário no centro cirúrgico. Então, aí a gente faz o consultório, por exemplo, das 8h30 às 11h. Aí, às vezes, sai do consultório e vai correndo para a maternidade. Faz uma cesárea, aí vai para casa, almoça, aí 2 horas volta para o consultório, né? E tem essa agenda. Então, assim, o consultório oscila muito também, depende muito da questão das cirurgias que a gente tem durante a semana. Tem cirurgia que é de emergência? Tem emergência. Às vezes precisa fechar o consultório, largar tudo e entrar no carro e correr para a maternidade. Ó, gente, é importante vocês saberem isso. Eventualmente o Dr. Daniel desmarcou uma consulta, atrasou um pouquinho, está resolvendo algum problema. O paciente, quando entra em trabalho de parto, a gente fecha o consultório, liga, né, comunica, fala, hoje a gente não vai atender, a gente vai se dedicar àquele dia, principalmente quando a paciente deseja o parto normal, né? Então a gente fica o dia todo ali até o bebê nascer, cancela tudo. Então, reagenda para o outro dia, para outra semana, enfim. Bacana. E como que é assim, se fosse, antes a gente entrar na parte do parto, que eu sei que você mais faz assim, como que é a sua consulta? Normalmente chegou lá uma paciente, primeira vez, nunca tive presencialmente com o Dr. Daniel, como que é essa primeira consulta assim, com o paciente? A primeira consulta eu acho assim, é um ponto muito importante dentro do nosso propósito, né? Porque assim, o pré-natal, que é as consultas, os cuidados com a mulher ao longo da gravidez, eu acho que é muito importante. Então, na primeira consulta a gente constrói um vínculo de confiança entre a paciente e o casal, né? Normalmente o casal, e o médico que vai atender. Mas a primeira consulta, assim, eu procuro ser muito claro, muito verdadeiro com os pacientes, né? Já apresento o plano de pré-natal, que são, 40 semanas, né? Que na verdade são 10 meses, não são 9 meses, porque, né, se você for contar a cada 4 semanas 1 mês, 40 semanas são 10 meses. Então, assim, a gente explica resumidamente qual é o planejamento, né, ao longo do pré-natal. E uma coisa muito interessante assim na primeira consulta é que a gente tem o aparelho de ultrassom lá dentro do consultório, né? Então, assim, a paciente engravidou. Nunca, vamos supor, primeiro filho, nunca engravidou, certo? O que ela vai pensar? Vou marcar uma consulta. Aí, às vezes, encontra a gente na internet, no Google, né? E aí a UI faz parte desse trabalho nosso também. Ou por indicação, né, de outra colega, outra amiga, enfim, e entra em contato com a gente marca, agenda essa primeira consulta, e ela vai lá, às vezes sem nem ter noção do que é uma maternidade, o que é uma gravidez, do que a transformação que isso vai trazer na vida dela, né?
Mas o mais importante assim que eu vejo na primeira consulta é ouvir a batida do coração do neném. Eu particularmente chorei a primeira vez que eu ouvi, né, o coração do meu filho. Eu faço isso todos os dias, né? Mas quando a minha esposa engravidou, que a gente foi lá no ultrassom, a primeira batida do coração dele, assim, eu realmente não me segurei. Então, é uma coisa muito legal, assim, é comum os pacientes, né, chorarem, o casal chorar, enfim. E eu acho isso um momento muito interessante que acontece justamente, geralmente, na primeira consulta. Então, ela vai lá no consultório, na primeira consulta, eu não peço um ultrassom para ela ir lá na clínica semana que vem para ouvir a batida do coração do filho dela. Ela faz a consulta. Ela chegou, sentou, demora 5 minutos, ela deita na maca. Então você está dando um spoiler aqui já. A gente já ouve. Então, assim, é uma coisa que realmente toca, né? E outra coisa, traz para a realidade, né? Porque às vezes a paciente engravida pega um exame lá, tô grávida, mas ela não tem noção do que está acontecendo dentro dela, né? Que está gerando uma vida. Então existe toda essa... Eu sempre falo que a maternidade ela é uma transformação na estrutura familiar de toda a família. Não só da mãe e nem só do pai, né? Da criança que vai nascer, que está sendo gerada. Dos irmãos daquele casal, né? Se tiver outros filhos, e também na transformação na vida do avô e da avó, porque eu sempre falo que quando uma mãe engravida, o avô deixa de ser pai, ele não quer mais ser pai, ele só quer ser avô, ele só quer cuidar daquela criança, ajudar a cuidar daquela criança, né? Nem todos, claro, mas assim, a maioria, né? Gera um amor assim tremendo dentro do avô e da avó. Então, é isso. A primeira consulta a gente consegue ter esse início de transformação na estrutura familiar. Eu lembro da primeira vez que eu escutei o coração do Theo batendo também. Cara, eu acho que o meu coração bateu mais forte porque eu ouvi o coração dele batendo também. E é uma emoção, né, cara? É uma alegria que você não tá esperando ali. E daqui a pouco, cara, o coração do meu filho que tá batendo, ou da minha filha também, né? Então, assim, é uma coisa... Cara, é uma experiência. Acho que, assim, quem uma hora passar por isso vai sentir o coração bater mais forte também, né? E falando, assim, dessa parte do pré-natal, como que é? Ele normalmente tem um número de consultas que você faz, esse acompanhamento... Eu não sabia que eram 10 meses, inclusive, achei que era 9. Mas nesse período de 10 meses, né, dessas 40 semanas, normalmente você faz quantas consultas, quantos acompanhamentos? Você já tem isso mais ou menos mapeado ou varia de gestante para gestante? Eu sigo o protocolo, né? A gente tem 2 protocolos que a gente segue lá, de pré-natal de risco habitual, que é 80% das mães, no caso, né? Que antigamente eles chamavam de baixo risco. E o pré-natal de risco habitual, eu sigo o protocolo do Hospital de Clínicas de Curitiba, onde eu fiz estágio na minha residência. E o outro protocolo que a gente segue é com mães de alto risco, né? Que é o protocolo da FEBRASGO e do Ministério da Saúde. Fala para o pessoal o que é a FEBRASGO. A FEBRASGO é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, né? E aí, mas assim, resumidamente, são consultas mensais no início. Então, assim, o pré-natal são 40 semanas. Até 30 semanas são consultas mensais. Aí, a partir de 30 semanas são consultas quinzenais. Então, de 2 em 2 semanas ela vai, né? Pra gente fazer ultrassom, acompanhar mais de perto. E no final, a partir de 36 semanas, são consultas semanais até o parto. A paciente que deseja cesárea, a gente agenda a partir de 39 semanas, né? E a paciente que deseja um parto normal, a gente espera ela entrar em trabalho de parto. E caso ela não entre em trabalho de parto, a gente interrompe a gravidez com 41 semanas. No máximo. Não pode passar. Pode até 42, mas a gente, com 41, os protocolos falam para a gente internar e para já interromper a gravidez pelo risco de alguma perda fetal, alguma outra coisa, sabe? Entendi. E, assim, você falou que 80% das mães têm uma gravidez habitual, né?
E esses 20% aí, normalmente, tem casos que são... normalmente a gravidez é não habitual por conta disso, ou varia muito isso? Não, Como é que é? Varia. São várias causas, né, que dentro da gravidez de alto risco. A principal delas é pré-eclâmpsia, né, que é a hipertensão na gravidez. Mas existem outras, né? As doenças, né, que a gente chama de TORCH, são as doenças da mãe, né, que é a toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, quando a mãe contrai a doença ao longo da gravidez e pode prejudicar o neném, então também se torna um alto risco. Enfim, são outras causas também, quando a mãe é negativo e o pai é positivo e ela já está sensibilizada, né? A mãe, o fator RH lá, sabe, negativo, e o pai e o bebê O positivo, por exemplo, e ela está sensível, então tem que ter um cuidado um pouco maior, né? Mais de perto. Tem a diabetes gestacional também, né? Que é o aumento da glicose, que é o diabetes só no período da gravidez, né? Só no período da gravidez. Só na gravidez, né? Por exemplo, a paciente não é diabética, aí ela engravida e ao longo da gravidez ela se torna diabética. E aí tem alguns outros pontos também, mas são causas variadas, né? Mas a maioria delas é gravidez. Eu sempre falo para quase todas as minhas pacientes, a gravidez ela não é uma doença, entendeu? A gravidez ela é um processo fisiológico natural do ser humano, do corpo da mulher. As transformações que ocorrem no corpo da mulher já são esperadas e não são ruins. Claro que a gravidez incomoda, né? Mas é um processo que vai acabar, entendeu? Então, se a gente, né, tentar tratar essa fase da vida da mulher de uma forma mais natural, que ela tem um propósito naquilo, né? Que é uma vida, uma nova vida que está surgindo, né? As coisas vão se encaminhar assim, de uma forma um pouco melhor. Aí que entra você. Também entra nessa parte. Fazer esse acompanhamento. Isso. Daniel, me fala uma coisa. Às vezes você também é meio psicólogo no consultório? Sim, às vezes a gente ajuda também, né? Dá alguma orientação e tal. A minha esposa é psicóloga também. A sua esposa trabalha com a gente lá também. A gente no mesmo local, né? A gente divide o consultório, Catiane Arruda. E aí, assim, alguns casos, né, que a gente observa que realmente que a paciente precisa de um acompanhamento terapêutico, né? Aí encaminha. Tanto para ela quanto a paciente fica livre, assim, né? Pode escolher esse outro profissional, não tem problema. Eu sempre trabalho assim, a paciente é livre, o casal é livre, pode escolher. Você vai fazer aonde o ultrassom? Doutor, você tem algum lugar aonde para você me indicar? Tem esse, mas se você quiser fazer em outro, fica à vontade. Você não precisa seguir as minhas regras, entendeu? A paciente faz o que ela quiser. Legal. E bacana, poxa. E me fala uma coisa, se a gente der uma olhada assim, nos últimos 10 anos, o que mudou na sua área, na sua especialidade? O que mudou na parte de obstetrícia mesmo, assim? Teve alguma mudança que você falou, cara, isso aqui mudou muito do que era no passado, de como é hoje? A obstetrícia, ela é uma especialidade milenar, né? Sempre todo mundo nasceu, né, ao longo do tempo e tal. Mas a gente vem caminhando mais para, principalmente dentro do Brasil, para diminuir os índices de cesariana, né? Incentivando ao parto normal. Tem o projeto da Rede Cegonha aí também, que ajuda bastante, incentiva bastante o aumento, né? A diminuição dos índices de cesariana nos hospitais no Brasil, de uma maneira geral. E a humanização do parto, né? Que é você tratar também a paciente de uma forma mais respeitosa, né? Mais humana, né? Mas assim, eu já tenho essa formação, eu sempre gostei muito de fazer parto normal, sabe? Na verdade, dentro da minha profissão, é o que eu mais gosto de fazer, parto normal. Infelizmente, não é o que eu mais faço, sabe? Mas já fiz muito, sim. Hoje não é o que você mais faz, mas isso é mais por uma escolha das pacientes? Não, porque as pacientes, elas têm a preferência ainda pela cesariana, né?
Mas eu já fiz muito parto normal, adoro fazer, sabe? Me aperfeiçoei ao longo do tempo. Tem as técnicas, né, que a gente faz para alívio da dor e tal, mas o que eu mais acho interessante dentro do parto normal é o resultado da paciente, né, do pós-parto. O outro dia, cara, é incomparavelmente muito melhor que a cesariana. O dia seguinte, não no dia do parto, o dia seguinte, assim, a discrepância é imensa. Né? Isso não sou eu que estou inventando, tá? Isso está escrito, né, na literatura. As mulheres americanas, por exemplo, o índice de cesariana nos Estados Unidos é 33%. Você falou um ponto importante da questão da recuperação do dia seguinte, né? Essa é uma das diferenças da cesariana e do parto normal, né? Tem alguma outra diferença que você falou, isso aqui é muito notável, o parto normal é muito melhor que a cesariana nesse sentido? Sim, por exemplo, assim, o índice de sangramento é a metade, né? O parto normal sangra menos, né? Tem a questão da anestesia, né? Que o parto normal não precisa, né? Então tem as complicações anestésicas também, das medicações, que diminui o risco, né? Diminui o risco de trombose nas pernas também, parto normal, né? O índice também é 50% menor. E, enfim, para o bebê também é bom, né? Porque ele nasce, entre aspas, no tempo certo, né? Que seria no dia do trabalho de parto, né? Porque as cesarianas eletivas, elas são agendadas a partir de 39 semanas. Mas, assim, às vezes a gente, por exemplo, faz uma cesárea com 39, mas o bebê ia nascer com 40, então teria mais uma semana para ele, sabe aquele ajuste fino que Deus faz na criança? Que aqueles mínimos detalhes, sabe? Então, é basicamente isso. E tem alguma coisa que você falou, ó, nesse aspecto aqui a cesariana ganha, é melhor que o parto normal? Sim, então, não, existem as indicações, né? Então, assim, casos... sempre que seja uma cesárea bem indicada, ela é muito melhor, entendeu? Mas eu sempre falo assim, a escolha é da paciente. Eu também nunca forço a paciente a ter normal, ter cesárea. Eu só explico as situações, os benefícios, né? E ela escolhe o que ela acha melhor. Bacana. E de curiosidade, você já fez parto de gêmeos, por exemplo? Já, vários. É diferente? Ou é a mesma coisa, assim? Cara, eu acho assim, o parto gemelar cesariana é igualzinho a outra. Igualzinho assim do feto único. Agora, o parto normal gemelar é diferente, hein? É mais emocionante, é mais arriscado, mas assim, claro, dentro, né, das situações obstétricas, com cuidado, né? A maioria dos gemelares, eu creio que são feitas cesáreas, né? A maioria que eu já fiz foram de cesárea, mas eu já fiz alguns gemelares de parto normal. Aí vai muito da habilidade do obstetra, né? Daniel, vamos falar dos homens. Como que o que você viu de mudança assim nos últimos anos, né? Você sentiu que mudou alguma coisa? Os homens estão um pouquinho mais participativos, estão menos? Tem mais homens indo nas consultas, no pré-natal? Ou está indiferente? O que você vê isso no seu dia a dia, assim? Sim, assim, pelo menos lá no consultório, geralmente sempre o pai acompanha. A gente sempre incentiva também, às vezes ele não pode ir, mas, né, a gente fala assim, não, na próxima consulta traz o pai junto para ele ver, né? Ou então quando a mãe tá sozinha, assim, às vezes o pai tem que trabalhar, né? Não deu para ir, né? A gente pede e fala assim, não, grava um videozinho para você mostrar para ele, né? Para mostrar, ou para também para os avós, né? Que ficam muito apreensivos, né? Daniel, a gente tá falando bastante de engravidar, de gestação, de consultório, de pré-natal. E para quem não quer engravidar? Tem gente que te procura no consultório e fala, não quero engravidar, talvez não quero engravidar nunca, ou talvez não quero engravidar por agora. Como que é isso? Eu acho assim, essa parte também muito, muito interessante, essa pergunta para os pacientes, né? Para as famílias de uma maneira geral, para os casais principalmente, né? Porque o que acontece? Eu sempre falo que a gravidez, né? Ela faz uma transformação muito intensa em toda a estrutura familiar, né? Às vezes uma gravidez que não é planejada, ela interrompe um ciclo, talvez, de estudo, de trabalho, né? Às vezes antecipa um casamento, às vezes é só namorado, engravida e tem
decide se casar por causa da gravidez, né? Enfim, porque existem inúmeros métodos anticoncepcionais. Então a gente faz muita anticoncepção também com DIU, né? Um dos principais formas de anticoncepção que a gente trabalha no consultório, né? A gente trabalha muito com Implanon, né? Que é um implante subcutâneo aqui que a gente coloca no braço, que são métodos assim, que a gente chama de métodos de longo prazo, né? Que o paciente não precisa ficar todo dia tomando, às vezes esquece, né? Remédio, ou dá náusea, ou dá dor de cabeça, né? O corpo reage de alguma forma. Então, assim, a gente trabalha muito com DIU, com Implanon, e também fazemos cirurgias de laqueadura tubária, né? Tanto no momento do parto, né? Que é a cesárea com laqueadura, ou fora do parto, só laqueadura. Uma coisa interessante, Edson, é o seguinte, é comum, tá? Eu não tenho essa estatística exata para falar, mas é comum você que está assistindo a gente aí, se puder, né, comentar, deixar sua opinião aí, pacientes que têm laqueadura, têm aumento do fluxo menstrual e ou da cólica. A vida dela não é a mesma. Todo mês aquele fluxo intenso, quando o pré-menstrual já é ruim. Então, é comum, não tenho exatamente essa estatística de quantos por cento isso acontece, mas, cara, você pode perguntar, qualquer pessoa mulher que fez laqueadura, pergunta, depois que você fez a laqueadura, aumentou o fluxo e a dor, a cólica? A maioria dela fala, doutor, aumenta. Então, assim, eu não sou, particularmente, não sou fã do processo de esterilização, né? Nem do homem, nem da mulher. Por quê? Principalmente na mulher, vamos falar, né? Pelo risco de piorar a qualidade de vida, então pode aumentar o fluxo, né? E a cólica. Segundo, principalmente se a paciente é jovem, cara, você acaba com o futuro obstétrico dela. Por quê? Porque é um método irreversível. Hoje, com 25, ela está com 2 filhos pequenos lá para cuidar, ela não quer. Como é que é o nome da tua esposa? Carol. Pergunta para Carol se ela quer ter outro filho. A criançada tem quantos anos lá? Agora o Theo tem 8, a Helena tem 2. Entendeu? Então, assim, 2 crianças pequenas para cuidar, às vezes a mãe é sozinha, o pai tem que trabalhar e tal. Mas, assim, nada pode que daqui 10 anos vocês possam mudar de ideia. E aí é o método irreversível. Então, eu sempre priorizo o método reversível de longo prazo. Hoje, para mim, o melhor método anticoncepcional que existe no mundo se chama DIU-Mirena, que é o DIU hormonal. Então, assim, a minha esposa já usou, né? O nosso filho tem 7 anos, minha esposa usa DIU há 7 anos, né? É seguro, é longo prazo, melhora a qualidade de vida da mulher, porque o DIU hormonal, a mulher fica 5 anos sem menstruar, né? Que é um efeito que ele tem benéfico para a qualidade de vida da mulher, né? E é isso. Então, assim, eu não sou fã do processo de laqueadura tubária. Então, assim, planeje, né, a gravidez, faça a anticoncepção corretamente, né? Quando vocês, como casal, decidirem realmente ter filhos, vai lá para a anticoncepção, né? Gere essa criança. Por quê? Porque a mulher, principalmente quando nasce a criança, ela tem esse faro, não é bem essa palavra, não sei, está fugindo, mas esse instinto, o instinto materno super protetor na criança, que é natural. A criança precisa, o recém-nascido, ele é extremamente frágil, ele precisa de muitos cuidados. Então a mulher precisa se dedicar muito naquele momento para o filho ou para a filha, porque o recém-nascido ele precisa de muito cuidado, principalmente a amamentação exclusiva por 6 meses, né? Isso é o que todos os estudos, Ministério da Saúde, né? A gente recentemente teve um treinamento lá do IAC, né, que é o Hospital de Iniciativa do Amigo da Criança lá na maternidade, para realmente incentivar
virar um protocolo, né, de incentivo à amamentação exclusiva por 6 meses pelos grandes benefícios que trazem tanto para a mãe, mas principalmente para o neném. Outra coisa só me emendando esse tema, que eu sempre explico para os pacientes, inclusive expliquei hoje à tarde numa consulta, né? Foi uma paciente que teve uma cesárea há 2 meses, está amamentando, né? Então, assim, esse período de amamentação é um período completamente diferente de tudo que a mulher já viveu na vida dela. Porque na gravidez é um tempo, né? E antes da gravidez é outro tempo, hormonal principalmente, né? A mulher faz os ciclos hormonais, geralmente 28 dias, né? Menstrua a cada 28, 30 dias. Ela engravida, fica 9 meses, 10 meses sem menstruar, né? E quando ela está amamentando, o que acontece? A prolactina, que é o hormônio que aumenta a produção de leite, né? Para ela alimentar a criança, ela faz uma inibição da ovulação. Então, o ovário da mulher não ovula, então por isso que ela não engravida quando ela está amamentando. Ah, é? Quando que ela engravida? Quando ela tira o bebê do peito. Aí o ovário volta a ovular e ela engravida. Pergunta para você, isso vale por todo o período que ela estiver amamentando? Depende, principalmente nos primeiros 6 meses, né, que é a amamentação realmente exclusiva, que a criança depende do leite materno e se ela não estiver dando complemento, isso ajuda muito ela a não engravidar. Mas existem alguns casos que, né, Deus manda lá o ovário dela liberar o óvulo e ela engravida. Mas via de regra eu sempre falo que se a mãe estiver amamentando e tomando um remedinho, comprimidinho anticoncepcional, nos primeiros 6 meses de vida do recém-nascido é praticamente impossível ela engravidar. A chance dele ter um irmãozinho, uma irmãzinha é muito pouca. Tão cedo assim é pouca. Daí, ao longo do tempo, né, quando o pediatra inicia, né, o processo de introdução alimentar na criança, né, que é a partir dos 6 meses praticamente, que é frutas, né, ao longo do tempo a papinha e tal. Aí a mãe naturalmente vai diminuindo a amamentação, né? Aí a ovulação dela não é tão inibida assim, então aí já aumenta a chance já dela, mesmo amamentando, engravidar. Eu já tive alguns casos já de paciente chegou grávida e tinha um filho de 1 ano e ainda estava amamentando e grávida do segundo, no caso. Ou seja, tem que cuidar. Tem que cuidar. Pra gente terminar aqui. Teve filho, você continua acompanhando essa paciente ao longo da vida dela também? Sim, a gente recomenda sempre consultas anuais, né? Da parte ginecológica, né? Aí a gente faz exame preventivo, de rotina, né? Uma consulta ginecológica de rotina, uma vez no ano. E a gente sempre indica também a questão de anticoncepção, né? Para poder orientar as pacientes para que não tenham uma gravidez indesejada. Né? Qual foi a sua paciente mais velha que você já atendeu? Olha... Quantos anos? Eu acho que 43. 43. E a mais nova? Não lembro exatamente, mas acho que 16, 17 anos por aí. Isso falando especificamente de gestação? Sim, grávidas. Uhum. Legal. E fora da gestação, assim? Mas é isso mesmo, Nessa faixa também? Nessa faixa, porque assim, o principal foco do nosso trabalho, né, Edson, é a obstetrícia, né? Assim, eu sempre falo que você tem que fazer o que você gosta, tem que fazer nós, né? A gente tem que fazer o que a gente ama fazer. Porque senão você trabalha insatisfeito, entendeu? Então, assim, tem ao longo do tempo, né, quando a gente é um pouco mais novo, né, quando eu estava fazendo, tem um professor meu, né, que eu admiro muito, que inclusive fez o parto do Pedro, que é o nosso filho, né, meu e da Catiane, que é o Dr. Wilson Ayashi, né. E o Dr. Wilson foi meu professor ao longo da residência, ele me ajudou a fazer um estágio lá em Curitiba, que ele também tem formação lá em Curitiba, e quando a gente estava numa consulta pré-natal do Pedro, ele perguntou para mim, aí,
você vai fazer? Eu estava finalizando a minha residência e eu falei, ainda não sei, doutor, acho que eu vou fazer um curso de ultrassom, uma pós em medicina fetal, né? Porque quando você está na residência, está naquela pegada de estudo e tal. Às vezes talvez um mestrado, né? Não sei ainda, estou meio perdido. Aí ele falou assim para mim, por que você não trabalha 1 ano para você descobrir qual que é a sua vocação? Porque todos nós temos uma vocação, eu sempre chamo de dom que Deus dá pra gente. A gente só precisa descobrir, né? E eu, sem dúvida, tenho certeza que a minha vocação é para obstetrícia. O foco do nosso trabalho é a obstetrícia, é oferecer para o cliente o atendimento que ele realmente merece. Entendeu? Porque às vezes eu tive uma reunião agora com a nossa equipe aqui da UI, semana retrasada acho que foi, e eu comentei isso, que a obstetrícia ela é uma cirurgia quente, humana. A gente precisa ser mais humano com as pessoas, sabe? A gente tratar o cliente, o paciente, né, do jeito que realmente merece. Isso dedica tempo, dedica atenção, não é só a parte técnica, não é só lá fazer um ultrassom, entendeu? Então, assim, é isso que o foco no nosso trabalho é oferecer para o cliente atendimento que eles merecem. Não é só o ultrassom, é a atenção. Atenção. Eu sempre falo que, graças a Deus, a gente conseguiu progredir ao longo do tempo, né? Dentro da nossa profissão, mas o principal, eu creio que de vocês também aqui, né, da empresa, e de uma maneira geral das pessoas, o principal não é bem produto, como que eu posso falar? O principal recurso que nós temos é o recurso humano. Sou eu, você, todos aqui, todo mundo que está trabalhando. A gente não pode perder esse foco de o principal recurso não é lá o consultório, não é o ultrassom. O ultrassom ele só complementa a nossa consulta, entendeu? O principal foco, o recurso é humano, a gente tratar o cliente da forma que ele merece, dar atenção, dar as respostas, tirar as dúvidas, explicar, mesmo que ele não pergunte, eu faço questão. É assim, 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 assado, entendeu? A gente vai pedir os exames que são necessários, não vamos pedir exame que não precisa, tá? Se precisar, pode ficar tranquilo. Se precisar fazer uma cesariana, eu vou falar para você, vamos fazer agora, entendeu? E aí a questão do consultório, de uma maneira geral, é só um complemento, mas também faz parte da gente investir dentro da nossa profissão em tudo que é de melhor para oferecer para o cliente o que ele realmente merece. Eu sempre penso assim que, principalmente para nós médicos, né? Às vezes o cara fala, não, eu já tenho uma carteira de clientes, né? Eu não preciso de mais, né? Mas às vezes o paciente precisa de você, pô. E a internet é um meio de você chegar na casa dele, entendeu? Por mais que a sua agenda, que ele vai te ligar e sua agenda vai ser só para daqui 2 meses, mas e se ele quiser? Entendeu? E tem mais um detalhe, né? A gente bate muito nessa tecla aqui. Quando a gente fala de marketing, não é só sobre você conquistar paciente. E por quê? Às vezes está muito mais ligado com um outro ponto. Eu sempre falo o seguinte, que muitos médicos, o médico no geral, sempre foi o maior influenciador da vida do paciente, né? E ele acabou perdendo lugar em algum momento para o influencer, para o blogueiro, que nem médico é. Então, quando você pega, você aparece, você se posiciona, igual você falou, o paciente precisa de você. Ele está ali vendo um conteúdo, consumindo alguma informação sua, que é importante para ele, que é importante para ela, vai fazer diferença na vida. Eu sempre falo, é muito melhor ter uma informação de uma fonte segura de um médico do que de um blogueiro, de uma influencer que às vezes nem da área da saúde Eu acho assim que a gente tem uma missão, né, de cuidar das pessoas, né, o médico de uma maneira geral, que a gente tem uma missão de cuidar. Eu sempre falo que a obstetrícia é a minha missão. Quando eu tive a minha conversão, né, eu ficava pensando assim, nossa, o que será que Deus pretende de mim, né? Qual que é o plano dele, né? Porque até antes de eu conhecê-lo realmente, né, tendo na intimidade,
a gente tem uma ideia, depois é outra. Então, assim, ele já me falou que a minha missão aqui é cuidar, é a obstetrícia, é cuidar das grávidas, fazer os partos, cuidar das crianças. E por isso que a gente trabalha também com muita dedicação, né? Porque o principal foco do nosso trabalho, um dos principais, né, dentro da obstetrícia, é evitar a prematuridade. Entendeu? Por isso que eu me dedico realmente ao pré-natal. E as mães e os pais precisam se dedicar no pré-natal. Por quê? Porque o ideal é que a criança nasça bem. Entendeu? E que a mãe também fique bem. E daqui 2 dias, nasce hoje, 2 dias depois ela vai para casa dela. Isso é o ideal. Entendeu? Então, a nossa missão hoje aqui, eu creio muito que é realmente isso. Por isso que eu me joguei dentro da obstetrícia. E assim, eu amo fazer obstetrícia. Não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido essa profissão para seguir, né? E a gente faz realmente com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito, com muita entrega. A gente realmente se entrega a esses pacientes. A gente consegue também dar um suporte muito grande, porque o que acontece? O paciente tem dúvida, entendeu? E hoje até na internet, inclusive, principalmente na internet, ela é um facilitador, porque você precisa ajudar a mãe que está lá do outro lado, que está com sangramento, está com uma dor, o bebê não está mexendo, ela tem alguma dúvida. Então, às vezes, ela manda um WhatsApp para a gente e a gente responde logo em seguida. Por quê? Principalmente para acalmar o coração, né? E também para evitar que aquela família tenha que sair da casa dela para ir até a maternidade, né? Se é uma coisa simples, claro, a gente consegue resolver. Se é algo complexo, um pouco mais complexo, a gente orienta. Ou vem aqui no consultório, ou vai para a maternidade, no plantão, né? Na Santa Casa, ou no HU, ou um hospital, né? Ou uma UPA, que seja. Né? Mas existem muitas situações simples, que é, por exemplo, uma dor de cabeça, que a gente usa ali o celular, a internet para poder resolver e facilitar a vida do cliente. Eu acho que é esse ponto que você falou, né? Como você é acessível, você traz segurança para o paciente. E a gestação, a gravidez, tem muito a ver com isso, sobre segurança. Curiosamente, na minha jornada junto com a minha esposa nesse período aí, a gente encontrou um médico pelo caminho e ela encontrou, não lembro se encontrou na internet, se foi indicação de alguém, mas ele só fazia atendimento por e-mail. Como é que faz atendimento por e-mail na hora do sufoco? Eu não sei, eu não trabalho dessa forma. Qualquer urgência, eles podem ligar. Não tem problema você atender uma ligação de uma gestante, né? Se eu puder ajudar ali, de alguma forma, geralmente eu peço assim, né? Eu venho no consultório que a gente faz uma consulta, avalia ali e tal, pessoalmente, e caso eu não possa, né, não estou disponível naquele momento, o paciente está em outra cidade, alguma coisa assim, aí eu oriento sempre que procure um hospital, um atendimento, né? Mas assim, eu acho que eu sempre falo que o suporte que a gente dá para o cliente fora do consultório, isso é muito importante. Cara, por que você não vai responder uma paciente que vai lá no seu consultório, quer fazer o pré-natal com você, né? Quer ser atendida, faz questão de falar assim, ó, aquele cara ali é o meu médico, não precisa ser eu, pode ser um monte de gente, tá? Mas assim, aquele fulano de tal, ele é o meu médico, ele que cuida de mim. Então a paciente tem orgulho e você precisa corresponder a esse interesse, porque a gente hoje, se você não responder, cara, outro cara vai responder. E aí, às vezes, ela troca de médico. Entendeu? Pra gente terminar, a página do Google tem milhões de acessos por dia, em 1 segundo, às vezes. Se uma hora você pudesse pegar aquele logo, onde está Google escrito ali, pudesse trocar por alguma mensagem, imagina que fosse um outdoor aquilo ali, o que você escreveria ali? Passar uma mensagem mais focada dentro do nosso trabalho também, né? Que é muito importante, né? Planeje a sua gravidez. Entendeu?
entendeu? Planeje a sua gravidez, porque às vezes uma gravidez indesejada gera muitos prejuízos familiares, né? E a criança não tem nada a ver com isso. Legal.